Vocês sabem quanto dinheiro os grandes investidores estão colocando em apenas 3 ações para 2026? Estamos falando de bilhões de dólares. Bilhões. E o mais impressionante, eles estão esperando retornos de 300%. Parece loucura? Talvez. Mas quando Michael Burry, Bill Gates e os maiores gênios das finanças movem esse tipo de capital, algo grande está prestes a acontecer. Algo que pode mudar completamente o panorama dos mercados. E aqui está o detalhe que vai deixar vocês acordados essa noite. Uma dessas 3 ações está sendo negociada a apenas 3 vezes seus lucros. 3 vezes. Enquanto empresas tecnológicas medianas cotizam a 30 ou 40 vezes. Vocês conseguem imaginar o potencial? Ao final deste episódio, vou revelar qual é essa oportunidade oculta que os brasileiros ainda não descobriram, mas que pode transformar seu patrimônio nos próximos 2 anos. Sou Warren Buffett e isto é a Zona de Warren. Deixem-me contar algo que aprendi em mais de 70 anos investindo. Os melhores negócios são aqueles que ninguém está olhando, aqueles que a multidão ignora. Por quê? Porque quando todos falam sobre algo, o preço já reflete essa popularidade. Já subiu demais. Mas quando investidores lendários começam a acumular posições silenciosamente em empresas que o mercado despreza, aí está a mágica. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Vocês querem saber a verdade sobre o mercado em 2026? Esqueçam as ações da moda. Esqueçam as empresas que todos os influenciadores recomendam. Os verdadeiros retornos virão de lugares inesperados, de setores que sofreram, de empresas que foram castigadas injustamente. E os grandes investidores sabem disso. Eles estudam, eles esperam, e quando o momento chega, eles atacam com força total. Vocês já pararam para pensar por que Michael Burry ficou famoso? Não foi por seguir a multidão, foi por apostar contra ela. Lembram da crise de 2008? Todo mundo dizia que o mercado imobiliário estava sólido. Ele viu o que ninguém queria ver. Ganhou centenas de milhões. E sabe o que é fascinante? Ele está fazendo isso de novo. Só que dessa vez não é uma aposta contra o mercado. É uma aposta a favor de 3 oportunidades específicas que ele acredita que vão explodir. Michael Burry agora tem uma fortuna pessoal de mais de 300 milhões de dólares. E recentemente tomou uma decisão revolucionária. Ele se registrou como fundo de investimento para poder compartilhar suas análises abertamente. Isso mesmo. Pela primeira vez na história, vamos ter acesso direto às teses de investimento completas de um dos maiores gênios das finanças. Ele abriu um blog onde vai publicar análises detalhadas das empresas que está comprando. Vocês conseguem dimensionar o que isso significa? Mas aqui está a questão que poucos estão fazendo. E se pudéssemos nos antecipar a essas publicações? E se pudéssemos identificar agora quais são essas ações antes que todo mundo corra para comprá-las? Porque quando ele publicar essas análises, milhares de investidores vão ler e todos vão querer comprar. E o preço vai subir rápido. Então o momento de agir é agora, não depois. Deixem-me explicar algo sobre o final do ano. Novembro e dezembro são meses únicos no mercado. Por quê? Porque investidores realizam perdas fiscais. Eles vendem ações que caíram durante o ano para reduzir impostos. Isso cria uma pressão vendedora artificial. Empresas boas com fundamentos sólidos são vendidas não porque há algo errado com elas, mas simplesmente por questões tributárias. E isso é ouro para quem sabe onde procurar. Michael Burry mencionou especificamente 3 empresas que está comprando agora. 3 oportunidades que ele acredita que estão sendo vendidas injustamente. E aqui está o detalhe crucial. Essas não são as apostas baixistas contra Nvidia ou Palantir que todos viram nos noticiários. Não. Essas são posições longas.
apostas diretas no crescimento dessas empresas. E uma delas é tão interessante que vou dedicar os próximos minutos só para ela. Vocês já ouviram falar de Fannie Mae? Provavelmente não muito nos últimos anos. Mas deixem-me contar uma história. Nos anos 80, eu investi em Fannie Mae quando a ação estava a $3. A empresa multiplicou meu investimento várias vezes. Foi um dos meus melhores negócios. Mas então veio 2008, a crise imobiliária, e Fannie Mae desabou de $80 para praticamente zero. O governo americano teve que intervir. Teve que resgatar a empresa. O que é Fannie Mae? É um provedor de liquidez para o mercado de hipotecas. Os bancos fazem empréstimos imobiliários e vendem essas hipotecas para Fannie Mae. Fannie Mae, então, as empacota e vende para investidores. Isso cria liquidez no sistema. Permite que mais pessoas comprem casas. É uma engrenagem fundamental da economia americana. Mas em 2008, essa engrenagem quase quebrou o sistema inteiro. Após o resgate, o governo ficou com a maior parte da empresa. Fannie Mae foi rebaixada para negociar no mercado OTC. Não na Nasdaq, não na Bolsa de Nova York. No mercado secundário. Durante anos, a ação ficou praticamente morta. Negociando a $1. Ninguém prestava atenção. Era como se a empresa não existisse. Mas agora algo está mudando. A ação acordou. Passou de $1 para 11. E Michael Burry não está sozinho nessa aposta. Bill Ackman também está investindo pesadamente em Fannie Mae. E ele não é conhecido por fazer apostas tímidas. Ackman é um investidor ativista. Ele compra grandes posições e então luta para mudar as empresas. E neste caso, ele está lutando para que Fannie Mae seja reestruturada, para que volte a negociar em bolsas principais e para que os acionistas sejam recompensados justamente. Aqui está o plano que Ackman propôs publicamente. O governo americano resgatou a Fannie Mae, injetando capital através de ações preferenciais. Fannie Mae agora está saudável novamente, lucrativa, gerando bilhões em lucros anuais. Então, por que não devolver o dinheiro ao governo? Por que não recomprar essas ações preferenciais? E então relançar as ações ordinárias na Bolsa de Nova York para que investidores normais possam comprar? Sob esse plano, o governo americano ganharia mais de $300 bilhões. É dinheiro real. Dinheiro que pode ser usado para reduzir o déficit. E os investidores que apostaram na recuperação da empresa, eles também seriam recompensados. O governo manteria 79,9% das ações, mas o resto voltaria a valer o que sempre deveria ter valido. E aqui está o número que vai fazer vocês pararem. Fannie Mae poderia estar gerando $2,60 por ação em lucro já em 2026. A ação está a $11. Isso é uma relação preço-lucro de apenas 4 vezes. Vocês conseguem imaginar uma empresa que gera $15 bilhões por ano negociando a 4 vezes lucros? É absurdo. Empresas desse tamanho normalmente negociam a 15 vezes lucros. Ou mais. Se aplicarmos uma múltipla justa de 15 vezes aos lucros projetados, estamos falando de uma ação que deveria estar acima de $40. Isso é um potencial de valorização de quase 300% a partir dos níveis atuais. E vocês sabem qual é a melhor parte? O risco é limitado. Fannie Mae não vai quebrar novamente. As regulamentações mudaram, a empresa tem muito mais capital agora. E o governo tem todo esse interesse em resolver essa situação. Por quê? Porque manter Fannie Mae no limbo não beneficia ninguém. Não beneficia os contribuintes. Não beneficia o mercado imobiliário. E certamente não beneficia a economia. Então vocês precisam perguntar: se grandes investidores como Michael Burry e Bill Ackman estão apostando bilhões nisso, por que o mercado ainda não reagiu completamente? A resposta é simples.
A maioria dos investidores não presta atenção ao mercado OTC. É um mercado menos líquido, menos conhecido. Mas quando Fannie Mae voltar a negociar na Bolsa de Nova York, quando fundos de índice tiverem que comprá-la, o preço vai disparar. Agora deixem-me perguntar algo diretamente a vocês. Vocês estão prestando atenção em empresas pequenas ou só nas gigantes tecnológicas? Mas Fannie Mae é apenas a primeira oportunidade. Michael Burry mencionou outra empresa que me deixou genuinamente impressionado. Uma empresa fundada por um astronauta aposentado. Sim, vocês ouviram direito. Um astronauta. Essa empresa se chama Shift4Payments e o ticker é 4. E a história por trás dela é fascinante. O fundador dessa empresa não é um empresário comum. Ele financiou sua própria ida ao espaço. Ele detém o recorde do voo mais longo em um jato de combate leve. E então decidiu fundar uma empresa de processamento de pagamentos. Por quê? Porque viu uma oportunidade que ninguém mais estava vendo. Ele viu que indústrias específicas precisavam de soluções de pagamento customizadas. E ninguém estava oferecendo isso adequadamente. Shift4Payments abriu capital em 2021 a $40 por ação. A ação subiu para 120, estava indo magnificamente. Mas então o setor de pagamentos inteiro sofreu. O sentimento virou negativo. Investidores começaram a vender tudo o que era relacionado a pagamentos. E Shift4 caiu junto. Mas aqui está o detalhe. Os fundamentos da empresa não mudaram, na verdade, melhoraram. Quando a empresa abriu capital, prometeu crescer seu volume de pagamentos processados de 47 bilhões para 160 bilhões de dólares. Parecia ambicioso demais. Mas vocês sabem o que aconteceu? Eles entregaram, na verdade, superaram a meta. Processaram 165 bilhões. E a receita deveria ir de 500 milhões para 1,1 bilhão. Eles fizeram 1,35 bilhão. Um crescimento de 37% ao ano. E ainda assim a ação caiu. Por quê? Porque o mercado é emocional. O mercado reage ao sentimento, não aos fundamentos. Mas os grandes investidores, eles olham os números. E os números de Shift4 são espetaculares. A empresa está negociando a apenas 12 vezes lucros. Empresas de tecnologia similares negociam a 30 ou 40 vezes. É uma discrepância absurda. O que torna Shift4 especial? Especialização. Eles não tentam ser tudo para todos. Eles focam em indústrias específicas, esportes e entretenimento, hotelaria, restaurantes e desenvolvem soluções customizadas para cada uma. Por exemplo, quando vocês vão a um estádio de futebol, aquelas máquinas de pagamento rápido, muitas delas são da Shift4. O FC Barcelona usa Shift4. Por quê? Porque as soluções deles são integradas, são rápidas e funcionam. Pensem nisso. Em um evento esportivo, milhares de pessoas querem comprar comida e bebida ao mesmo tempo. As filas são enormes, cada segundo conta. Shift desenvolveu terminais que se comunicam diretamente com os sistemas de ponto de venda. Não há digitação manual, não há erros, e o pagamento acontece em segundos. Isso é valor. Isso é algo que os clientes estão dispostos a pagar. E vocês sabem o que é melhor? Receita recorrente. Empresas não trocam de processador de pagamentos facilmente. É complicado, há integrações, há treinamento. Então, uma vez que vocês conquistam um cliente, ele fica e continua pagando, mês após mês, ano após ano. Esse é o tipo de negócio que eu adoro, previsível, estável e com espaço para crescer. Recentemente, Shift4 fez uma aquisição muito inteligente. Eles compraram a Global Blue. Vocês conhecem Global Blue? É a empresa líder em reembolso de impostos para turistas. Quando vocês viajam para a Europa e compram algo, vocês podem recuperar o IVA, certo? Global Blue processa a maioria dessas transações. Eles têm quiosques em aeroportos, em lojas. Vocês inserem seus recibos e eles depositam o reembolso diretamente na sua conta. Por que essa aquisição é genial? Sinergias. Shift4 já opera no setor de hotelaria e turismo. Global Blue é complementar. São pagamentos, são transações e há uma sobreposição natural de clientes.
Hotéis que usam Shift4 agora podem oferecer serviços de tax-free através de Global Blue. É a integração perfeita. Mas aqui está onde fica realmente interessante. Michael Burry não está apenas comprando ações de Shift4. Ele está fazendo algo mais sofisticado, algo que demonstra seu gênio. Ele está comprando opções de longo prazo. E não quaisquer opções. Opções bem fora do dinheiro. Por quê? Porque essa estratégia oferece uma relação risco-retorno assimétrica. Deixem-me explicar como funcionam essas opções. A ação de Shift4 está negociando a $68. Michael Burry está comprando opções de compra com strike de $110 que expiram em janeiro de 2028. Isso significa que a ação precisa subir de 68 para 110 apenas para ele começar a ganhar dinheiro. Parece arriscado? Na superfície, sim. Mas vejam a matemática. Cada contrato de opção custa cerca de $10 e cada contrato representa 100 ações. Então, cada contrato custa $1.000. Se ele comprou 800 contratos, investiu $800 mil. Mas isso lhe dá controle sobre 80 mil ações. Agora, se a ação subir para $200 até 2028, o que não é impossível se a empresa atingir 1 bilhão em lucros, como está projetando, qual seria o ganho de Michael Burry? Cada contrato valeria $90 no vencimento. O que são 200 menos 110? Então, 800 contratos vezes $9 mil cada um são 7,2 milhões de dólares. Ele investiu 800 mil. Ganharia 7,2 milhões. Isso é um retorno de 9 para 1. E se a ação não chegar a 110, ele perde os 800 mil. Mas só isso, não mais. Essa é a beleza das opções. Perda limitada. Ganho potencialmente limitado. E Michael Burry adora esse tipo de aposta. Foi exatamente assim que ele ganhou centenas de milhões com a crise do subprime. Ele comprou proteção contra títulos hipotecários através de Credit Default Swaps. Se ele estivesse errado, perderia o prêmio que pagou. Mas se estivesse certo, os ganhos seriam enormes, e ele estava certo. Agora ele está fazendo a mesma coisa com Shift4. Ele acredita que a empresa está fundamentalmente subvalorizada, que os lucros vão crescer significativamente e que o mercado eventualmente vai reconhecer isso. Quando isso acontecer, a ação não vai subir 20% ou 30%, vai subir 100% ou 200%. E essas opções vão multiplicar esse retorno. A empresa já anunciou seus objetivos para os próximos 3 anos. Eles planejam crescer os lucros em mais de 30% ao ano. Isso é muito mais do que qualquer grande empresa de tecnologia está crescendo. E ainda assim, Shift4 negocia a 1/3 da valorização dessas empresas. Por quê? Porque é menor, porque menos pessoas conhecem. Mas isso vai mudar. Para 2027, Shift4 planeja gerar $1 bilhão em lucros. Se isso acontecer, e dado o histórico deles de cumprir o que prometem, eu acredito que a empresa estará negociando a apenas 6 vezes lucros. 6 vezes. Uma empresa de tecnologia crescendo 30% ao ano a 6 vezes lucros. Isso é uma anomalia. E anomalias não duram muito tempo no mercado. Vocês querem saber qual ação de pagamentos eu escolheria hoje se tivesse que fazer apenas uma aposta? Agora vamos falar sobre Bill Gates. Vocês todos conhecem Bill Gates, fundador da Microsoft, uma das pessoas mais ricas do mundo. Fortuna pessoal acima de $150 bilhões. Mas o que muitos não sabem é que Bill Gates é também um investidor excepcional. Não apenas em tecnologia, mas em setores completamente diferentes. E recentemente ele fez 2 movimentações muito incomuns. Bill Gates está vendendo ações americanas. Ele vendeu posições em Microsoft. Vendeu em empresas de gestão de patrimônio. Até reduziu sua participação em Berkshire Hathaway, minha própria empresa. Por quê? Porque ele acredita que as valorizações nos Estados Unidos estão muito altas. E quando valorizações estão altas, os retornos futuros tendem a ser baixos. É matemática simples. Mas ele não está guardando o dinheiro debaixo do colchão. Não, ele está realocando para mercados emergentes.
Especificamente, ele está comprando ações de Taiwan e de América Latina. Por quê? Porque estão mais baratas. E porque ele acredita que a redução de taxas de juros pelo Federal Reserve vai beneficiar esses mercados desproporcionalmente. Quando o dólar se desvaloriza, ativos em outras moedas se valorizam. É uma dinâmica de câmbio, e Bill Gates está posicionando sua carteira para aproveitar exatamente isso. Ele comprou o Taiwan Fund, ele comprou o Dragon Fund e ele comprou o Templeton Emerging Markets Fund. São apostas diretas em crescimento de mercados emergentes. Taiwan é particularmente interessante. A economia está crescendo rapidamente. É um centro tecnológico global. E a tensão com a China, isso está diminuindo. Em 2022 e 2023, todos falavam sobre uma possível invasão chinesa de Taiwan. Mas agora, o interesse caiu. As manchetes desapareceram. E vocês sabem o que isso significa? O medo saiu do preço das ações. E quando o medo sai, os retornos entram. O Taiwan Fund subiu de $32 em 2023 para 56 agora. Mas ainda está negociando abaixo de seu valor patrimonial líquido. Se eles liquidassem todos os ativos e devolvessem o dinheiro aos acionistas, cada ação valeria $67. Está negociando a 58. Isso é um desconto de 13%. E o valor patrimonial líquido está crescendo 21% ao ano. Vocês fazem as contas. Mas a jogada mais interessante de Bill Gates é na América Latina, especificamente em Coca-Cola FEMSA. Vocês provavelmente nunca ouviram falar dela, mas é uma das maiores empresas engarrafadoras de Coca-Cola do mundo e está negociando a valorizações absurdamente baixas. Deixe-me explicar o negócio de engarrafamento da Coca-Cola. A Coca-Cola Company, a empresa que todos conhecem, não engarrafa suas próprias bebidas. Eles fazem o xarope, fazem o marketing, controlam a marca, mas a produção física, eles licenciam isso para engarrafadoras regionais. E essas engarrafadoras têm monopólios geográficos. Coca-Cola FEMSA tem a exclusividade para engarrafar e distribuir produtos. Coca-Cola em grande parte da América Latina. México, Brasil, Argentina, Colômbia são mercados enormes. E vocês sabem o que é fascinante? As engarrafadoras têm superado a própria Coca-Cola em retornos de ações nos últimos anos. Nos últimos 5 anos, a Coca-Cola Company subiu 29%. Coca-Cola Consolidated, a engarrafadora americana, subiu 500%. 500%. Coca-Cola FEMSA subiu 92%. Coca-Cola European Partners subiu 100%. Vocês estão vendo o padrão? As engarrafadoras estão entregando retornos muito superiores à matriz. Por quê? Porque são negócios operacionalmente melhores. Tem margens que se expandem, tem menos custos de marketing e tem crescimento de volume garantido. Quando o consumo de bebidas cresce em um país, as engarrafadoras capturam todo esse crescimento. E na América Latina, o consumo está crescendo rapidamente. Coca-Cola FEMSA tem gerado retornos anuais de 12%, mais 3% em dividendos. É um retorno total de 15% ao ano, com volatilidade muito baixa. Quando o mercado cai, essa ação mal se move. Por quê? Porque é um negócio previsível. As pessoas continuam comprando Coca-Cola mesmo durante recessões. É um produto de consumo básico. E aqui está o detalhe mais importante. Coca-Cola FEMSA é a mais barata de todas as engarrafadoras. Está negociando a 9 vezes EBITDA. A Coca-Cola Company negocia a 22 vezes. A engarrafadora americana negocia a 11 vezes. A europeia a 14 vezes. Então por que a FEMSA está tão barata? Porque é a América Latina. Os investidores têm preconceito contra mercados emergentes. Mas Bill Gates não tem esse preconceito. Ele olha os números. E os números mostram uma empresa crescendo lucros a 10% ao ano, pagando dividendos sólidos com um balanço forte e negociando a uma fração do que empresas similares negociam. Para mim,
isso é uma oportunidade. Se inscreva se você gosta do vídeo, porque na Zona de Warren você aprenderá tudo sobre finanças e economia. Agora vamos falar sobre Stanley Druckenmiller. Para mim, ele é um dos melhores investidores de todos os tempos. 30 anos consecutivos de lucros. Retorno anualizado de 30%. Pouquíssimas pessoas conseguiram isso. E vocês sabem o que torna Druckenmiller especial? Ele não tem medo de mudar de opinião. Ele pode estar comprado em um setor hoje e vendido amanhã se os fundamentos mudarem. Recentemente, Druckenmiller fez uma aposta muito específica no setor imobiliário americano. Ele comprou ações de duas das maiores construtoras de casas, Lennar e D.R. Horton. Por quê? Porque ele acredita que as taxas de juros vão cair. E quando taxas de juros caem, o setor imobiliário decola. É sempre assim. Taxas de hipoteca mais baixas significam que mais pessoas podem comprar casas. E se mais pessoas podem comprar, as construtoras vendem mais. E seus lucros disparam. É uma cadeia de causalidade muito direta. E Druckenmiller está apostando bilhões nisso. Ele também comprou o Bank of America, pela mesma razão. Bancos se beneficiam quando a economia acelera. Mas a aposta mais interessante de Druckenmiller não é no setor imobiliário. Não é em bancos. É em uma pequena empresa de mercados emergentes que quase ninguém conhece. Uma empresa mexicana chamada Tiendas 3B. O ticker é TBB. E essa empresa é absolutamente fascinante. Tiendas 3B é um hard discounter. Isso significa que eles vendem produtos de supermercado a preços extremamente baixos. Como eles fazem isso? Marca própria, lojas pequenas, alta rotação de estoque e capital de giro negativo. Espera, capital de giro negativo? Isso significa que os fornecedores financiam a empresa. Eles entregam os produtos e só recebem depois de 90 dias. Mas a loja vende à vista, imediatamente. Isso é genial. Significa que a empresa pode crescer sem precisar de muito capital. Cada nova loja que abrem se paga em 25 meses. Isso é um retorno sobre capital investido de 40% ao ano. 40%. Vocês conhecem muitas empresas que geram 40% de retorno sobre capital? Eu não conheço muitas. Tiendas 3B é basicamente o Mercadona do México. Para aqueles que não conhecem, Mercadona é a maior rede de supermercados da Espanha. É extremamente bem sucedida. Produtos de qualidade a preços baixos. Lojas pequenas e convenientes. E marca própria dominante. Tiendas 3B copiou exatamente esse modelo, mas no México. E aqui está por que isso é tão interessante. O México está onde a Espanha estava há 20 anos. O mercado de hard discount mal existe lá. Na Alemanha, 15% dos supermercados são hard discounters. Na Espanha, 12%. No México, apenas 3%. Há espaço enorme para crescimento. E Tiendas 3B é a empresa melhor posicionada para capturar esse crescimento. Nos últimos 4 anos, a receita da empresa cresceu 30% ao ano. O EBITDA cresceu 50% ao ano. E eles estão apenas começando. Agora tem 3 mil lojas. Mas estimam que podem abrir 14 mil lojas só no México. 14 mil. Isso é quase 5 vezes o tamanho atual. E cada loja que abrem é rentável desde o primeiro dia. Os resultados mais recentes são espetaculares. Receita crescendo 36%. Vendas comparáveis por loja crescendo 18%. 18%. Walmart, nos Estados Unidos, fica feliz com 3 ou 4% de crescimento de vendas comparáveis. Tiendas 3B está crescendo a 18%. Isso mostra que não é apenas expansão. As lojas existentes estão vendendo cada vez mais. E o EBITDA cresceu 43%. Por quê? Porque conforme a empresa fica maior, os custos por unidade caem. Eles conseguem negociar melhores preços com fornecedores. Conseguem distribuir custos fixos por mais lojas. É a alavancagem operacional pura. E esse aí é o tipo de negócio que se transforma em uma máquina de dinheiro. Para 2027,
Tiendas 3B projeta gerar 500 milhões de dólares em EBITDA. Isso equivale a 300 milhões em lucro líquido. A empresa tem um valor de mercado de apenas 13,7 bilhões hoje. Isso significa que em 2 anos estará negociando a apenas 12 vezes lucros. Para uma empresa crescendo 30% ao ano, isso é ridiculamente barato. Comparem com Costco. Costco negocia a 40 vezes lucros e cresce 5% ao ano. Tiendas 3B cresce 6 vezes mais rápido e negocia a 1/3 da múltipla. Por quê? Porque é México. Porque é menos conhecida. Mas Druckenmiller viu isso e está apostando pesado. Há outro comparável interessante, PriceSmart. PriceSmart é basicamente o Costco da América Central. Foi fundada por um empreendedor que copiou o modelo do Costco para países menores onde Costco não opera. E vocês sabem a que múltipla PriceSmart negocia? 20 vezes lucros. E cresce muito menos que Tiendas 3B. Então imaginem isso. Tiendas 3B hoje negocia a 20 vezes lucros. Mas em 2 anos estará a 12 vezes baseado nos lucros projetados. Se o mercado aplicar uma múltipla de 30 vezes, que seria razoável para uma empresa de crescimento rápido em consumo, estamos falando de uma ação que poderia triplicar de preço. 300% de retorno potencial. E vocês sabem o que é melhor? O risco é baixo. Tiendas 3B não vai quebrar. Eles têm um modelo de negócio comprovado, têm capital de giro negativo, então não precisam de dívida e têm uma pista de crescimento clara pela frente. São 14 mil lojas para abrir. Isso vai levar décadas. Então não é uma história de crescimento de 2 anos. É uma história de crescimento de 10 ou 20 anos. Vocês conseguem ver por que Druckenmiller está investindo nisso? Não é sorte, é análise, é paciência e é ter a coragem de investir em lugares onde outros não estão olhando. Mercados emergentes assustam muitos investidores. Mas os melhores retornos sempre vêm de onde as pessoas têm medo de olhar. Qual dessas 3 oportunidades parece mais interessante para o seu perfil de investidor? Agora deixe-me conectar todos esses pontos. Fannie Mae, Shift4 Payments, Coca-Cola FEMSA, Tiendas 3B. O que todas essas empresas têm em comum? Elas foram ignoradas, desprezadas, vendidas injustamente. Mas os fundamentos são sólidos e os grandes investidores viram isso. Michael Burry viu Fannie Mae negociando a 3 vezes lucros quando deveria negociar a 15. Ele viu Shift4 crescendo 30% ao ano, mas sendo precificada como se fosse uma empresa madura. Bill Gates viu Coca-Cola FEMSA gerando retornos consistentes, mas negociando a 1/3 da valorização de empresas similares. Druckenmiller viu Tiendas 3B com uma pista de crescimento de 15 anos, mas sendo ignorada porque é mexicana. Vocês estão vendo o padrão aqui? Grandes retornos não vêm de comprar o que está na moda. Vem de comprar o que está sendo injustamente castigado. Vem de ter a coragem de ir contra a multidão. Vem de fazer a análise que ninguém mais está fazendo. E então ter a paciência de esperar o mercado reconhecer o valor. Eu passei 70 anos fazendo exatamente isso. Comprei American Express quando todos estavam vendendo por causa de um escândalo. Comprei bancos durante a crise financeira, quando todos pensavam que o sistema bancário ia colapsar. Comprei ações japonesas nos anos 2020, quando todos as consideravam investimentos mortos. E vocês sabem o que aconteceu? Todas essas apostas deram retornos extraordinários. Mas aqui está o que vocês precisam entender. Essas oportunidades não duram para sempre. Quando Michael Burry publicar suas análises completas sobre essas empresas, milhares de investidores vão ler e vão começar a comprar. Quando Bill Gates aumentar sua posição em Coca-Cola FEMSA, outros fundos vão seguir. Quando Druckenmiller aparecer em uma conferência falando sobre Tiendas 3B, a ação vai disparar. O momento de agir não é quando todos estão falando sobre algo. É agora, quando ainda há tempo, quando os preços ainda não refletem completamente o potencial. Porque uma vez que a multidão acorda, já é tarde demais. Os retornos fáceis já foram capturados.
Vocês precisam perguntar a si mesmos algo. Vocês estão investindo como a multidão, comprando as ações que todos recomendam, ou estão pensando de forma independente, fazendo sua própria análise, tendo a coragem de comprar quando outros estão vendendo? Porque é aí que a mágica acontece. Deixem-me ser muito claro sobre algo. Investir tem riscos, sempre tem. Fannie Mae pode não ser reestruturada da forma que Ackman espera. Shift pode não atingir suas metas de lucro. Coca-Cola, FEMSA pode enfrentar pressões cambiais. Tiendas 3B pode crescer mais devagar que o esperado. Esses riscos são reais. Mas o que eu aprendi é que os maiores riscos não são de perda, são de oportunidade perdida. É ver uma oportunidade clara e não agir. É deixar o medo paralisar vocês. É esperar por certeza que nunca vem. Porque no mercado, certeza não existe. O que existe é probabilidade. E quando as probabilidades estão a seu favor, vocês apostam. Michael Burry está apostando em opções que podem multiplicar por 8 seu dinheiro. Por quê? Porque ele calculou que as probabilidades justificam. Mesmo que ele esteja errado em metade das vezes, os retornos na outra metade compensam amplamente. É matemática, é probabilidade e funciona. Vocês não precisam ser gênios para investir bem. Precisam ser disciplinados, precisam fazer a análise, precisam entender o que estão comprando e precisam ter paciência, porque os melhores retornos levam tempo. Fannie Mae não vai a $40 amanhã. Pode levar 2 anos, 3 anos, mas se chegar lá, o retorno terá valido a espera. E vocês sabem o que mais? Não precisam apostar tudo em uma ação. Diversifiquem, comprem um pouco de cada uma dessas oportunidades. Se uma não funcionar, as outras compensam. Se todas funcionarem, vocês terão retornos espetaculares. É gestão de risco básica, mas a coisa mais importante que posso dizer é esta: invistam com capital que podem perder. Nunca invistam dinheiro que precisam no curto prazo. Nunca invistam dinheiro emprestado e nunca invistam em algo que não entendem. Essas são regras simples, mas poucos as seguem. E é por isso que a maioria perde dinheiro. Os grandes investidores que mencionei hoje, Michael Burry, Bill Gates, Stanley Druckenmiller, todos seguem essas regras. Eles nunca investem mais do que podem perder. Eles sempre fazem a análise profunda antes, e eles têm a paciência de esperar anos se necessário. É por isso que eles são consistentemente bem-sucedidos. Vocês também podem ser. Não é sobre ser o mais inteligente. É sobre ser o mais disciplinado. É sobre seguir um processo. É sobre aprender continuamente. E é sobre ter a humildade de admitir quando estão errados e corrigir o curso. Então, qual é a minha mensagem final para vocês? Prestem atenção no que os grandes investidores estão fazendo. Não sigam cegamente, mas usem como ponto de partida para sua própria análise. Quando alguém do calibre de Michael Burry ou Druckenmiller está apostando bilhões em algo, vale a pena investigar por quê. Fannie Mae, Shift, Coca-Cola, FEMSA, Tiendas 3B. Essas são 4 empresas que têm potencial de entregar retornos extraordinários nos próximos anos. Não porque eu estou dizendo, mas porque os fundamentos suportam isso. E porque alguns dos melhores investidores do mundo estão apostando seu próprio dinheiro nisso. Vocês têm uma escolha. Podem ignorar essas oportunidades. Podem esperar até que sejam óbvias demais. Ou podem agir agora. Fazer sua própria análise. Tomar uma decisão informada. E potencialmente capturar retornos que mudam vidas. Eu sei o que eu faria. Na verdade, através da Berkshire Hathaway, já estamos posicionados em vários desses temas. Não é coincidência. Grandes oportunidades atraem grandes investidores. E quando muitos grandes investidores convergem para as mesmas ideias, é porque há algo real ali. Então estudem essas empresas. Leiam os relatórios financeiros. Entendam os modelos de negócio. E então tomem sua decisão.
Mas não esperem muito, porque oportunidades assim não ficam disponíveis para sempre. O mercado eventualmente as descobre. E quando descobre, os preços ajustam rapidamente. Vocês conseguem identificar o maior erro que os investidores brasileiros cometem ao seguir grandes investidores? E agora, deixem-me revelar algo que prometi no início. Vocês lembram que falei sobre uma ação negociando a apenas 3 vezes lucros, quando deveria negociar a 15 ou 20? Era Fannie Mae. E vocês sabem por que isso é tão importante para brasileiros especificamente? Porque o Brasil passa por ciclos similares. Empresas estatais sendo privatizadas, empresas sendo reestruturadas. E geralmente há janelas de oportunidade incríveis nessas transições. Petrobras nos anos 2000, Eletrobras recentemente. São situações onde investidores pacientes podem multiplicar seu patrimônio. Fannie Mae é exatamente esse tipo de situação. Uma empresa enorme, lucrativa, com um futuro claro, mas sendo negociada como se fosse quebrar. Por quê? Por razões políticas e estruturais que nada têm a ver com o negócio fundamental. E quando essas questões políticas se resolverem, a ação vai disparar. Para brasileiros que entendem os ciclos de privatização e reestruturação, isso deveria ser óbvio. Vocês viram acontecer no Brasil várias vezes. E agora têm a chance de participar de algo similar nos Estados Unidos, com a vantagem adicional de que alguns dos melhores investidores do mundo já validaram a tese. Mas vocês precisam entender algo crucial. Essas oportunidades exigem estômago, exigem paciência. Fannie Mae pode ficar parada por mais 6 meses. Pode até cair antes de subir. Mas se vocês fizerem a análise e acreditarem na tese, então essas quedas são oportunidades de comprar mais, não razões para vender. O mesmo vale para as outras 3 empresas. Shift Foro pode ter trimestres fracos. Coca-Cola FEMSA pode enfrentar volatilidade cambial. Tiendas 3B pode ter que digerir a aquisição recente. Mas se o negócio fundamental está intacto, essas são variações de curto prazo que não importam. Vocês precisam decidir que tipo de investidor querem ser. Querem ser o investidor que compra alto e vende baixo porque segue a multidão? Ou querem ser o investidor que compra baixo e vende alto porque pensa de forma independente? É uma escolha. E é uma escolha que define seus retornos ao longo do tempo.